para o seu cérebro e para que o seu corpo se desenvolva. A sua pele é um conglomerado de células, o seu coração é um conglomerado de células. Você é um conjunto de moléculas formadas em uma matéria. É fato isso. A ciência diz assim. E o que acontece? Dentro de você há um negocinho chamado cromossomo. Pelo nome automático você já deduz como somos. Você adquiriu no ventre da sua mãe características de seu pai e de sua mãe. Você parece com seu pai ou com sua mãe. Você tem alguma característica que parece com seu pai ou com sua mãe. E também com seus antepassados, avós, tios, irmãos. Você tem algo que parece. Você pode ter uma pinta na barriga, nas costas, que parece com seu pai ou com sua mãe. Você pode ter alguma característica. O cabelo pode parecer com seu pai. O cabelo pode parecer com a sua mãe. Você pode ter um pé. Seu pé pode parecer com seu pai. Você tem alguma característica. Quando Deus fez o homem, formou toda a terra e o universo, ele dividiu em 3 partes. Eu vou começar a palavra. Aleluia! Com esse DNA, dentro do cromossomo, há algo chamado DNA, carinhosamente chamado de ácido desoxirribonucleico. Meu querido Lucas, ali sabe do que eu estou falando. Então, o que acontece? Dentro do cromossomo há esses filamentos de proteínas. Uma pequena aula de biologia. Veio para casa hoje formar biologia. Então o que acontece? Dentro desse ácido desoxirribonucleico, chamado de DNA, contém todas as suas informações genéticas. Aquilo que parece com seu pai ou com sua mãe está dentro do cromossomo, está dentro do DNA. Ou seja, quando você nasce, quando sua mãe fecundou lá no óvulo, você adquiriu as características dela e do seu pai. Então o que acontece? A palavra diz que formou Deus o homem do pó da terra. Só daí você já tira que você tem alguma característica daqui da terra. Seguindo o versículo, Deus fala: e soprou o homem as suas vidas. E o homem, pois, se tornou alma vivente. Se você aqui na terra, quando você nasceu de sua mãe e de seu pai, você adquire características humanas. Você adquire características da carne, do seu pai e da sua mãe. Observe o que eu vou falar agora. O crente é o único ser do universo. Eu não disse o segundo, eu não disse o terceiro. Eu disse o único ser do universo que pode nascer 2 vezes. Olha para o irmão do seu lado e diga: irmão, você pode nascer 2 vezes. Fale para ele. Você pode nascer 2 vezes. Como? Na primeira vez você nasce da sua mãe. E da segunda vez você nasce no Espírito. Você nasce de Deus. Aí você olha para o pregador maluco que está falando um bocado de termo muito doido aqui, mas você olha para ele e fala assim: então nasci da barriga de Deus. Você nasceu da barriga de Deus. Porque você não tem antepassados. Você não tem outras características. Quando você nasce de carne, você adquire as características do seu pai e da sua mãe. Quando você nasce de Deus, você adquire as características de quem? De quem? Deus. Amém. E adquirindo assim as características de Deus, você já tem dentro de você o Espírito Santo. Você já tem dentro de você Jesus Cristo. Você tem dentro de você o Rei dos Reis morando no seu coração. Aleluia. Oh, aleluia. Então, quando você adquire as características de Deus, é fato de que agora você nasceu de Deus. Quando você aceitou Jesus ou quando você se batiza por imersão. É fato. A Bíblia já fala que quando o homem pode nascer 2 vezes. Os seres humanos, os crentes, nascem 2 vezes. Eu nasci 2 vezes, você nasceu 2 vezes. Se o Papa agora quisesse se converter, ele nasceria novamente. Aleluia! Eu creio isso. Então, amados, nessa palavra introduzindo o que é o DNA. O DNA é o que eu já disse, adquirir as características do ser anterior àquele que te formou. E Deus falou assim: vou pegar o homem e vou formar do pó da terra. Mas primeiro, antes de fazer o homem, de fazer a terra, Deus fez os anjos. Ok? Deus fez os anjos. Os anjos são seres metafísicos. O que é ser metafísico? São seres espirituais. Raramente você vai ver um anjo, porque aqui não é o lugar dele. O lugar dele é lá com Deus. E nosso lugar também é lá com Deus. Só que ainda não chegou a nossa hora. Vai chegar, e se você quer, pode glorificar. Então ele só tem a característica espiritual. Mas quando Deus fez a terra, ele fez todos os animais. Ele fez todos os animais, ele fez
dentro do seu corpo algumas características do pó. Você tem dentro do seu corpo boro, cromo, magnésio, selênio. Você tem dentro do seu corpo cobre, você tem oxigênio, hidrogênio, que são elementos químicos da mistura da areia, do pó, da argila e da água. Se você misturar esses elementos, você encontra micropartículas de que você veio da terra. Dentro dos corpos do ser humano, há coisas da terra. Ou seja, entre todos os animais da terra, há também coisas da terra. Porque se eles são daqui, então eles têm que ter características daqui. Só que os animais, eles foram feitos almas viventes, porque Deus falou, e sejam almas viventes. Ou seja, eles foram apenas feitos de características daqui da terra. Mas só que o crente, o ser humano, ele é diferente dos outros seres. O ser humano é o único ser que Deus pegou e falou assim, olha, eu vou fazer isso aqui segundo a minha imagem e a minha semelhança. Pegou assim, o braço, foi formando direitinho, pegou o nariz, botou a cara, a orelha, 2 olhos, uma boca, e falou bem assim, esse aqui vai ser a minha. Foi lá para você e falou, esse é a minha. Olha só, então Deus chegou no homem e fez o quê? Soprou. Aleluia. Então o homem adquiriu duas essências. A essência da terra e a essência de quem? De quem? De quem? Amém? Então o homem adquiriu duas características. A característica de ser humano e a característica de Deus. Então veja que você há uma composição divina. E agora vamos para a mensagem. Então, para me dar essa mensagem, ele me falou. Estava orando, eu falei, Deus, eu preciso de algo para ministrar hoje à noite. O que o Senhor me sugere? Ele, filho, fala para todos que eles são adoradores, para ele continuarem adorando. Porque você não é um ser humano comum, não. Você não é um ser humano comum. Você é crente. É um adjetivo diferente. Você é um filho diferenciado. Você é um ser que quando Deus quer, que quando você está na posição, Ele te enche do Espírito Santo. Ele te enche de azeite. Você compara com um vaso, e esse vaso de boca aberta começa a glorificar para receber azeite. Porque o único caso que é pequeno, que quando a glória sobe, ela também desce. Então começa a glorificar. Você não é normal. Se te chamarem de louco, você diz um amém. Se te chamarem de maluco, lelé da puta, tem um amém bem forte na cara de quem você olhou. Porque você não é as coisas loucas para responder a paga. Você não é qualquer pessoa, você não é qualquer coisa. Você é o único ser que Deus fez assim, pegou assim de lá, colocou pra cá, moveu pra cá, fez assim, colocou o pezinho, coisa bonita, pra cá, pra lá. Deus fez você perfeitinho assim. Nós temos um infeliz que tem muita inveja da gente. É um cara chamado Satanás. Você conhece? Ele eu conheço muito bem. Infelizmente. E ele tem muita inveja da gente, sabe por quê? Porque o Satanás era Lúcifer, não é mais Lúcifer, não chama ele mais de Lúcifer, o nome dele agora é Satanás, inimigo de Deus. E quando ele era Lúcifer, ele era um adorador mor. O que é um adorador mor? É aquele que levava os anjos a adorarem a Deus. Se tiver algum irmãozinho aqui, que quando cante, leve você a adoração, pode chamá-lo de adorador mor. Aquele que leva a adoração a Deus. Aquele que transporta você à margem da graça. Então, o Lúcifer era o chefe dos anjos. Ele levava os anjos a adorarem a Deus. Era uma posição honrada. Mas por um erro, ele perdeu toda a eternidade. E o crente é o único ser do universo que pode errar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitas vezes. E ele vai continuar salvo, porque a glória de Deus é na sua vida. Se você soubesse quem você é, você daria muito mais valor a si mesmo. Você sabia disso? Se alguém chega para você e fala assim, você não é nada, você fala, eu sou filho do rei. Eu sou filho do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Eu não sou qualquer pessoa, você não é qualquer pessoa, não. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, você tem uma segunda característica, você é adorador. E agora é que o negócio começa a pegar. E por que adorador? E Deus fala que todo louvor seja dado a Ele.
Então, quando adoramos a Deus, o nosso querido e feliz inimigo, ele fica enfurecido com você. Não quer que você adore a Deus de jeito nenhum. Ah, mas não quer mesmo. Tenha certeza disso. O diabo não quer ver você feliz. O diabo não quer ver você prosperar, talvez. O diabo não quer ver sua família unida. Não. Ele quer ver o seu fim. A primeira palavra do diabo, desista. A segunda, saia. A terceira, não vale a pena. Quando fala para o cristão, não vale a pena ser crente. Mentira. O diabo é o pai da enganação. E ele quer enganar todos os crentes dizendo, não vai, não pode, não faz. Não vale a pena. Ir para a igreja, não vale a pena. O diabo ele pode te oferecer infinitas coisas. Carros, casa, mansão, dinheiro. O que você quiser. Como ele já ofereceu a mim também. Já ofereceu. Mas só que eu disse uma palavrinha que funciona muito bem. Sabe qual é a palavra? Não! Não! Eu rejeito o mundo. Eu respeito o mundo. E como você e eu rejeitamos o mundo. O diabo ele pode te dar aquilo que você quiser. Mas ele pode dar isso aqui. Você está sentindo essa paz? Você está sentindo a paz desse ambiente? Você está sentindo a glória de Deus que está aqui no meio do nosso meio? Você está sentindo isso aqui? Está sentindo isso? Está sentindo isso aqui? Ele pode dar isso? Não! Não! E como adorador, o diabo não pode ter força na sua vida. Eu vou te dizer por que nessa noite. Eu pego muito a história do meu querido João Abacuque, que quando fez o capítulo 3 do próprio livro, eu imagino que Abacuque estava num momento complicado. Talvez esse momento você esteja passando agora. Um momento que você não vê mais solução, você acha que como essa criança aqui, abençoada, cantou, Jesus está na proa do barco, e você fala, o que é que esse cara está fazendo dormir na proa do barco? E você não consegue entender o porquê. Talvez o mar, ele estava balançando. O vento só contra teu favor. Tudo está errado. Quando você começa a adorar a Deus, tudo começa a desandar. É que nem feijão quando a gente deixa de olhar, desanda. Não é verdade, calor também, as comidas, quando a gente começa a parar e olhar, desanda. O diabo é mais ou menos assim. Os antigos têm um costume que se alguém estiver mexendo na panela, só pode ser aquela pessoa que pode mexer. Se não for aquela pessoa, desanda aquilo que você está fazendo. Não é verdade? Os antigos têm esse dizer. A mesma coisa que o diabo. Quando você está começando a adorar, ele vem, tá, deixa eu mexer a panela, quebra. E aí a coisa começa a desandar. E você deixa. Esse é o problema, o gente deixa. Sabe por quê? Não entregou a panela ainda dele, para que Deus cuidasse da panela. Não é verdade? Acontece assim, infelizmente acontece assim. Só que nessa noite eu posso dizer o seguinte, o diabo não tem mais propriedade sobre a sua vida. Você não é mais um homenzinho, nem uma mulherzinha. Você não é mais um crentezinho, não. Você não é mais uma pessoinha. Você agora é crente, filho de Deus. Você não é qualquer coisa. E nosso irmão Abacuque estava num momento complicado da vida dele. Eu imagino assim, isso é interpretação minha. Porque para fazer o versículo, como ele fez o versículo 16, 17, 18, se não me engano, do capítulo 3 do livro de Abacuque, alguém deveria estar muito mal, na total depressão, como diríamos nos tempos de hoje, na total depressão, não é verdade? Eu imagino a família dele rejeitando, porque ele foi o inovador, ele foi a primeira pessoa a colocar placas e dizer Jesus te ama. Ele foi o primeiro a colocar outdoor para divulgar a graça de Deus. Porque o homem não mais vive pela lei, agora ele vive pela fé e pela graça. Ele queria orientar o povo de Israel. Então, se você em Israel rejeita a lei, você é louco. Todo mundo se afasta de você. A mesma coisa acontece com o crente. Quando você aceita Jesus e rejeita o mundo, todo mundo se afasta de você. Todo mundo vai fora. Se afasta de você. Eu sou o único evangélico da minha família e sei bem como é isso. Eu só tenho 18 aninhos, a cara de velho, mas é que é muito. Então o que acontece? Quando você aceita Jesus, amigos vão embora,
Parentes começam a ignorar você, que está dentro de casa, já passei por isso, infelizmente. Eu tenho uma tia que ela é católica, firme. Altas discussões de casa. De casa ela é uma briga retada, porque ela é católica e ela gosta do Papa, e eu falo que o Papa está errado, e ela diz que não, a gente vai para dentro da Bíblia, já saímos, olha, assim, um falando mal do outro dentro de casa por causa disso. Brigar por religião lá em casa é corriqueiro. Porque quando você tem uma opinião diferenciada dos outros lá fora, as pessoas criticam você. Você quer ver um exemplo? Se você chegar para um homossexual, por exemplo, chegar para ele e falar assim, olha, ser gay está errado, porém Deus te ama. A pessoa vai jogar para você querer jogar pedra, se possível for. Porque eu já passei por isso. É muito complicado. Se você chegar para alguém que não acredita em Deus e falar assim, o ateísmo está errado, ele com certeza vai olhar para a sua cara e começar a falar um monte de lá para você. É fato, as pessoas não gostam quando discordamos da opinião delas. As pessoas não gostam quando nós chegamos para ela e falamos, olha, o que você está fazendo está equivocado. É fato. Quando você mexe com o ego de alguém, é necessário que ele se fira. Se ele se fira o ego dele, com certeza ele vai se ofender. E se ele se ofender, vai sobrar para quem que falou? Você, ou eu, no caso, estiver aí. E Abacuque ele falou, o homem não mais vive pela lei. Ele vai começar a virar pela fé e pela graça. Só que os judeus amavam a lei. E aí você vai lá no livro de João 8, quando abre, Jesus olha assim, vocês não são mais filhos de Deus, vocês agora são filhos de Abraão. Abracem a sua lei. Eu lhes dou a graça e vocês rejeitam a graça. Eu lhes dou a fé e vocês rejeitam a fé. Então, vocês abraçam a sua lei, então agora a sua lei será o seu Deus. Esqueçam que você é filho de Deus. Ele falou que é filho de Deus. Jesus é um cara que de vez em quando ele se irava, saía do normal, entendeu? É um cara incisivo nas palavras, como o próprio Deus, ele é incisivo nas palavras. Ele chega, pega o cara, pega o coração, abre e tira as veias, pega o corpo, abre e tira as vidas, coloca tudo novo. Só que Abacuque desistiu. Ele sofreu? Sim, sofreu. Mas desistiu? Não. Na sua vida pode ser falta de dinheiro, pode ser um problema de saúde, pode ser não. Mas Jesus disse, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, falará para o monte, vá para lá. E ele vai ter de te obedecer. O que é impossível para Deus? O que é impossível para teu Pai Celeste? É impossível para Deus. Então, o Senhor nos dá essas características de adorador. E como verdadeiros adoradores, ele vem, pega um homem, fala assim, alguém pode chegar em você e bater, quebrar, envergar você não quer. O crente é bem assim. Eu, quando cheguei na igreja, eu me converti com 13 anos, mas lá nos meus 14, 15 anos, começa a ficar rebelde nessa idade. Eu considero a idade muito perigosa, dos 14 aos 15 anos, a seguir para os 16, porque depois dos 15 eu me revoltei, e saí da igreja, mas graças a Deus o Senhor me resgatou, e hoje estou de volta aqui em cima do público, pegando a palavra de Deus. Deus falou, você volta, então eu volto. Então o que acontece? Eu cheguei na igreja, e eu falei, vamos começar a testar essa galera toda. E batia, o povo não quebrava. Eu não conseguia, eu tentei brigar com a Bíblia, achando que a Bíblia estava equivocada. Mas a Bíblia é um livro tão lindo que você briga, e ela sempre ganha. Sabe por quê? Queremos coisas que agradem o quê? O nosso ego. Queremos coisas que agradem, massageiem o nosso ego. Só que a Bíblia é um livro muito incisivo. Ela é um livro que, se você estiver errado, ela vai falar. Se estiver errado, você tem que se converter. A Bíblia é mais ou menos assim. E se, eu sempre falo para meus discípulos, se na sua vida algo está errado, se você acha alguma coisa errada na vida, é sinal de que você precisa se converter. Porque tem algo errado na sua vida e não na Bíblia. Pode ter certeza disso. É um dos livros mais perfeitos que eu já li, eu não leio. Mas é um dos livros mais perfeitos e mais complexos que eu já li.
isso, eu estou com aquilo. Então vai orar o filho de Deus. Vai pensar o filho de Deus. Vai se converter, Senhor. Porque parece que agora tem a rede social, o Facebook, a senhora não deve conhecer muito, mas os jovens conhecem. E lá em Israel tem um muro das lamentações. E agora para os jovens tem o Facebook. Não é verdade? Isso é uma pregação para jovens, para senhora, intercalei mesmo. Então o que acontece? O que você está passando, você coloca no Facebook. Ah, eu estou bebendo água, eu estou tomando banho, eu estou com tal pessoa assim em algum lugar. Talvez que você que a pessoa te rastreie. Só pode, vamos matar ele pro povo. Tá? Fazendo espionagem. Quem não dá de auxílio já não sabe. Então o que acontece? Você, às vezes tem tipo de gente somente se lamentando para o meu irmão. Ô irmão, estou pela fé. Amém, está pela fé. Amém, está pela graça. Ah, eu já não quero ir para a igreja. Mas passa 1 hora, 2 horas assistindo novela. Não é verdade? Assistindo aquela porcaria daquela novela. Que você, a novela das 8, das 9, das 20, se tiver. Mas passa o tempo inteiro ligado. Eu tenho 2 vozes. Uma avó fica de uma casa e a outra fica de outra. Se você passar na porta dela, está lá. Aquela novela, tem o nome da Amor à Vida, a novela, se não me engano. Está lá. O povo lá em casa tem um ficcionário com novela que o toque do telefone da minha mão é o toque da novela da 7. É tenso o negócio lá em casa. Mas o que acontece? A crente que. E eu não sou evangélico, mas a crente que está indo pelo mesmo caminho. Está correto isso? Está certo isso? Deixa eu ir um pouco. Quanto tempo você gasta adorando a Deus? 5, 10 minutos? Mas quanto tempo você gasta na tela do computador e na tela da televisão? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Café adorador não é fácil não. Aleluia! Então o que acontece? Tem muito crente por aí que está precisando se converter de novo, levantar a mão e aceita Jesus. Porque só Jesus na causa. Só Jesus na causa, é certeza. Você quer ver uma coisa? Chega para um show, evangelho. 10 mil pessoas. Chama para um ciclo de oração, 4. Tem algo errado. Tem algo errado. Sinceramente. Só que, quando você é crente, você quer ir para um, você vai, mas você tem que ir para o outro. Está pensando o quê? Crente sem oração resiste? Não. Crente sem orar resiste? Não. Tem muita gente que está querendo uma fé, se diz adorador, mas diz uma fé de intuição. Você quer ver como é a fé de intuição? Parece que é a fé de cigano. Você pega para a pessoa, olha só, irmão, eu estou com uma dúvida. Aí pergunta, que irmão, está dizendo o quê? Irmão, aconteceu isso e isso na Bíblia, irmão. Está na Bíblia. Sim, mas tem qual livro? Você sabe responder? Você sabe responder em qual livro, tá? Você não sabe. Só porque agora pergunta se está na novela das 7, não está. Está lá pegando fogo na novela das 7. Não é verdade? Agora o negócio pode apertar. Parece que tem que coisa boa. Pode ser ligado mesmo, não tem nada disso. Não deve ser Deus, né? O negócio tem que apertar. Se você é verificado, de baixo para cima, de dentro para fora. E para ser adorador é rejeitar ao mundo. E para ser adorador, você tem que se entregar em espírito e em verdade. Porque se você não adora a Deus em espírito e em verdade, logicamente você não é adorador. Você se acha adorador. O seu ego compreende como adorador. Mas você é de verdade, não. Se você não faz a vontade de Deus, quer ver uma coisa? Missões. Quem não faz missões, na minha opinião, não é bíblico, pode até ser bíblico, mas na minha opinião, não é crente. E como você faz missões? É só você ir lá para o Iraque, você ir para a Síria, você ir para Cochichina, não. Você faz missões para o vizinho da sua casa. Então, na hora de você começar a orar para aquele vizinho que chega no domingo à tarde, levanta a caixa de som e está lá, tome paradão. Já orou pela vida dele? Já disse para ele, está na hora. Está na hora. Levantar a cadeira e começar a glorificar a Deus. Está na hora. Está na hora de levantar a cadeira e começar a glorificar o ensino. Está na hora de você tomar a atitude de crente e começar a adorar a Deus em espírito e em verdade. E aí, quando está tudo a favor do crente, ele adora. Mas quando está tudo contra, ele automaticamente vira as costas para Deus. É verdade assim? Tem igreja que é assim. Está tudo na mente, ou mistério, ou está aqui, ó. Mas aí,
ele pede uma coisa, e Deus não dá, porque Deus é o amor que também diz não. Quando Deus diz não, a pessoa não quer mais Deus. Não vou pular no mistério, vou para o mundo, vou me revoltar, virar revolucionário. Tem muita gente que é assim, infelizmente. Nosso meio tem isso. Mas só que Deus vai separar os dois do dia. Só que Deus vem aí para separar os dois. Busque a Deus enquanto se pode achar. Porque depois você não vai achar mais. Tem muito crente por aí que se acha o tal, mas não é nada. Porque tem um diploma de teologia, tem um diploma de hermenêutica, disso, daquilo, e se acha o super crente. Mas tem irmã que eu sei que não completou a quarta série, mas quando deve orar, Deus revela o tremendo, maravilhoso, o mistério da fé, desenrola o rolo santo, é batizado do Espírito Santo, fala uma língua que ninguém entende. Eu sei que tem irmãos e irmãos que estão assim, não completaram o primeiro fundamental, mas quando desce para orar, a casa é rebelde, a igreja é o diabo, tem raiva, o inferno é você. E essa é a marca do verdadeiro adorador. Aquele que desce o joelho para orar, mesmo na universidade, mesmo quando você está na prova, mesmo quando você está na peleja, mesmo quando as ondas não estão a seu favor, mesmo quando está doente, mesmo quando está sem trabalho. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, está lá clamando, e clama. Pode ser, pode não ter um real no bolso, mas é cheio da glória de Deus. E a Abacuque diz uma coisa interessante. Abacuque é uma coisa interessante. Mesmo passando por tudo, por luta, por prova, ele fala, portanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, ainda que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas e que nos currais não hajam vagas. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu adorarei. Você começa a adorar. Começa a glorificar. Fica de pé. Eu quero que você comece a bom. Vamos lá. Assim eu me vou, nunca olha só. Deus que me torna
pela oportunidade, não extrapolei o que muito obrigado pela oportunidade. Deus continue abençoando a igreja, continue orando pela minha vida, para que Deus continue me estimando esse ministério abençoado. Se puder orar pelo pregador, pode orar. Você é livre para orar do Senhor. Não é do irmão Ricardo, do irmão Paulo nas suas orações. Amém? Acho que a oportunidade em nome de Jesus.